Olá, pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma ATPC, a TPC da semana do dia 5 a 9 de setembro. Como que vocês estão? Vamos lá, então. A nossa primeira TPC aqui do mês de setembro. Vou começar fazendo a minha apresentação. Eu sou a professora Daiane, sou uma pessoa branca, dos cabelos pretos, estou vestindo uma camiseta branca e hoje estou só com um acessório bem discreto, não tem nada aparecendo, né? Então essa é a minha autodescrição. Estou muito contente, né, de estar aqui, né, para mais esse momento de formação, tá? Lembrando vocês de sempre fazerem a apresentação de vocês na sala de aula, tá? Pensem nos alunos da educação especial, conversem com os colegas, professores do ensino regular, lembrem-nos de estarem fazendo suas apresentações, avisando qual que é o componente curricular, né? A gente sabe que para o nosso público da educação especial, a repetição é algo que precisa estar acontecendo constantemente, né? Então, não pensem que cair na rotina, chegar na sala de aula, que o seu aluno já te conhece, que ele sabe qual é o seu componente, né? Não pensem que isso é suficiente, tá? Procurem sempre fazer a sua apresentação, dar a comanda da aula, né? Falar a respeito daquilo que vocês foram desenvolver em sala de aula. Lembrando vocês de pegarem o diário de bordo para fazerem as anotações sobre o que a gente vai conversar aqui, né, nesses 40 minutos de ATPC. Né? Semana passada eu deixei uma atividade que era para vocês refletirem a respeito da prática pedagógica do professor da educação especial, né? O professor auxiliar, professor da sala de recurso. Então, eu gostaria que vocês estivessem com esse diário de bordo em mãos, para que a gente reavalie, né, as respostas que vocês colocaram para cada uma das perguntas que eu deixei como atividade. Ok? E anotar outras informações que acharem relevante também. Agora lê. We decided to conduct an experiment and created two absolutely identical playrooms. One was empty, and there was a child in the other. We invited children and gave them the opportunity to choose which room to play in. In the process of growing up, children's opinions are influenced by society and their parents. Their perception of the world depends on adults. As children get older, it becomes more difficult for them not to notice that all people are different. As for little kids, they do not see the difference between children with special needs and those without.
This child made the decision to be part of an inclusive community, but the world she ends up living in depends on you. Teach your children what they've taught you. Bom, pessoal, essa sensibilização, quando eu vi, eu identifiquei casos, né, dos nossos alunos aí, né, inclusos nas salas de ensino regular, e muitas vezes a gente vê que tem alunos da educação especial que não ficam tão enturmados, né, alunos que talvez pela dificuldade de dialogar com os outros alunos, ou eu já vi caso de aluno que os outros alunos parece que eles não têm algo em comum para estarem ali juntos, conversando, trocando, né? Então, eu fico um pouco triste de ver essa situação, né? E eu fico pensando no que é que a gente poderia fazer para que os nossos alunos se sintam cada vez mais acolhidos dentro da sala de aula, junto com os outros colegas, né? Eu vou citar um caso aqui para vocês de um aluno que ele tem deficiência visual e que ele estuda numa escola de ensino integral, uma PEI, e até o momento que está tendo a aula, ele tem a companhia de alunos, de colegas. Mas quando eles vão para outras atividades do clube, ele costuma ficar muito sozinho, né? Ou seja, esse aluno ele acaba sentindo, né, que em determinados momentos ele deixa de interagir com a turma. E eu acredito que esse tipo de comportamento aconteça bastante nas nossas escolas, né? Então eu gostaria de levá-los a essa reflexão, né? A gente refletir. Será que o nosso aluno ele se sente acolhido dentro da escola, dentro da sala de aula? Quais são as ações que a gente tem feito, né? De que forma a gente pode contribuir para que o nosso aluno se sinta o mais incluso possível, ok? É uma reflexão, gostaria que vocês pensassem a respeito e tentassem colocar em prática ações, tá? Ações inclusivas, ok? Vamos para o próximo slide.
Tá. Na aula passada, a gente falou sobre... Nós temos falado sobre adaptação e flexibilização curricular, né? Na primeira TPC, eu falei para vocês a respeito da adaptação. Nós tivemos a companhia da PCNP de língua portuguesa, nos falando sobre formas de adaptar, né? Na semana anterior, a TPC anterior, nós tivemos um outro momento em que a gente falou sobre quem deve fazer a adaptação, né? Falamos do trabalho que deve haver em conjunto entre os professores do ensino regular com o professor da sala de recurso, professor especialista, né? E a gente sabe que a adaptação ela precisa acontecer. E eu tenho visitado algumas escolas e verificado, né, nos portfólios as adaptações curriculares. E eu vi que muitas delas acabam eu não consigo identificar nas adaptações qual habilidade está sendo trabalhada, né? Se aquela atividade adaptada, ela está de acordo com o currículo do Estado, né? Qual é o componente curricular? Então, um pedido que eu quero fazer é que essas adaptações, que elas tenham essas informações, né? Habilidade, componente curricular, né? E eu gostaria de pedir para vocês estarem sempre atentos, né? Com essas atividades que vocês vão estar colocando aí no portfólio do aluno, na pasta do aluno, né? A atividade, ela deve atender cada aluno na sua individualidade, onde cada um pode ter o seu próprio programa de estudo, independente ou não se tem deficiência, ou seja, aprender no seu tempo da melhor maneira para si, conforme suas características e interesse, né? Pensando assim, eu acredito que se a atividade é feita em cima de algo, pensando no desenvolvimento dos alunos, eu peço então que vocês tomem essas atitudes de colocarem a situação de aprendizagem, de colocarem a habilidade que está sendo desenvolvida naquela atividade flexibilizada. Bom, o que é a análise de tarefas na educação, né? Então, eu coletei um texto, uma pesquisa aqui pelo Google, para a gente entender melhor o que significa essa análise de tarefas, né? Como ensinar a criança a partir de uma análise de tarefas, né? Os componentes de uma análise de tarefa constituem uma cadeia de comportamentos e o processo de ensinar o comportamento através do treino e do reforço de cada um dos componentes chama-se encadeamento. As sequências podem ser ensinadas por fases da primeira para o último componente, ou em sentido contrário, ou ensinando todos os componentes de uma vez. Esta decisão pode depender da tarefa e da criança. Por exemplo, o comportamento de lavar as mãos pode ser dividido em vários componentes. Por exemplo, 1. Abrir a torneira. 2. Molhar as mãos na água. 3. Colocar o sabonete nas mãos molhadas. 4. Esfregar as mãos até que se faça espuma. 5. Tirar a espuma com água corrente. 6. Fechar a torneira. E 7. Enxugar as mãos na toalha. Nesse caso, o educador pode decidir começar por ensinar o primeiro passo à criança, ajudando nos demais. Quando a criança for autônomo na realização desse passo, o educador pode avançar para o ensino do segundo e por aí em diante. Por outro lado, o educador pode escolher começar por autonomizar a criança no último passo
da sequência, secar as mãos. E só quando a criança for capaz de fazer autonomamente, após indicação do adulto, avançar para a prática do componente anterior, fechar a torneira. Pode finalmente optar por ensinar todos os passos ao mesmo tempo, dando orientações verbais ou ajudas físicas, quando necessário, tentando diminuir a necessidade de apoio da criança na realização da tarefa. Então, o que eu trouxe para vocês foi um exemplo, né, de como a gente às vezes tem o desafio de fazer com que o aluno realize uma leitura, né? Como é que a gente está fazendo isso? Será que a gente não pode dividir essa leitura em partes? Além de ler, o aluno precisa compreender aquilo que ele está lendo. Será que as informações podem ser divididas para que ele consiga compreender o texto? O ensino dessas sequências envolve um acompanhamento próximo, o recurso a pistas verbais ou visuais. E, eventualmente, ajudas físicas. Em muitas situações, é conveniente afixar pequenos cartazes com imagens representativas das sequências a cumprir, para que as crianças possam seguir na ausência da supervisão do adulto. Por exemplo, os passos da lavagem das mãos ou o comportamento no refeitório. Desta forma, passo a passo, partindo daquilo que a criança consegue fazer, progride-se de forma intencional e estruturada no desenvolvimento das suas competências. E na sala de aula costuma-se utilizar a análise de tarefas? O que vocês podem me dizer? Vocês fazem essa análise? Vamos lá. Muitas vezes, nós adultos assumimos que algumas tarefas são simples, quando de fato elas podem ser muito complexas para algumas crianças. Se muitas crianças conseguem, por modelagem ou por ensaio e erro, ir cumprindo e aprendendo a desempenhar essas tarefas, há outras que têm dificuldades em responder aquilo que lhes é pedido, né? Então, essa análise de tarefa, ela traz um pensamento para você pensar, né? Principalmente o professor do especialista, que é aquele que tem em mãos as avaliações diagnósticas, que é onde ele consegue ter uma noção das habilidades e daquilo que o aluno consegue e não consegue. E a partir disso, ele pode estar utilizando, né, como ponto de partida, né, analisando uma atividade, de que forma aquele aluno vai conseguir realizar aquela atividade, tá? Ok? Então, vamos dar sequência aqui. Sobre as 5 perguntas que a gente viu no ATPC anterior, né? Eu queria que a gente refletisse sobre elas. Por que eu coloquei essas 5 perguntas para vocês, né? Por que eu propus? Porque a gente sabe que nós, os professores especialistas, são quem lidam diretamente com o público da educação especial, né? Somos nós que temos ali um portfólio do aluno, com um plano de atendimento individualizado, plano de ensino individualizado, e a gente acaba estabelecendo algumas metas, né? E essas metas são as metas que vão ajudar os professores do ensino regular a também progredirem com o desenvolvimento das atividades curriculares, né? Só que a gente sabe, nós temos esses mecanismos, né? Nós temos
essa forma direta de estar lidando com a situação de cada aluno. E os professores do ensino regular, muitas vezes, não conseguem encontrar meios para se fazerem, né, as adaptações. E eu acredito que eles até saibam como fazer, mas por algum motivo eles não conseguem identificar. Estou falando assim de experiência própria para vocês, né? Muitas vezes eu sabia como fazer, mas eu não conseguia enxergar a forma de estar levando, desenvolvendo a minha habilidade com alunos de educação especial, né? E quando a gente tira um tempo para pensar, para refletir, para estudar a respeito desse assunto, né? E eu tenho feito isso já há algum tempo, né? Desde que eu estou aqui como APEC da Educação Especial, eu tenho pensado muito a respeito disso, né? Por que havia essa dificuldade? Porque talvez a gente não tirasse um tempo para refletir em cima dessas questões, né? Como a análise de tarefa trouxe, né? O exemplo da fragmentação, de pegar uma atividade, dividir ela por partes e trabalhar uma a uma para que o aluno consiga desenvolver aquela habilidade, né? Talvez a gente não tenha esse pensamento na nossa prática pedagógica, né? E aí eu trouxe as questões porque eu acredito que se o trabalho for feito em conjunto, né, entre o professor especialista e o professor do ensino regular, nós conseguiremos fazer com que os nossos alunos se sintam mais acolhidos dentro da sala de aula, né? Eles vão perceber também a preocupação, o cuidado que o professor está tendo, né, com ele, com o desenvolvimento dele, né? E isso eu acredito que seja o mais importante, tá? Então vamos lá, primeira questão: de que forma eu posso adaptar essa atividade, né? Se o professor de matemática chegar para você com essa pergunta, como é que você vai poder ajudar o professor, né? Você vai precisar obter o conhecimento. Normalmente fica complicado para nós, professores. Por exemplo, eu vou falar do meu componente curricular. Eu sou professora de arte. Eu tentar ajudar o professor de matemática a fragmentar uma atividade de matemática, né? Então, a gente vai ter que levar esse professor a dividir aquela atividade, aquela expressão, aquele problema por partes, né? Nós vamos ter que ajudá-los a perceber, né? Como fazer. Nós não somos especialistas de todos os componentes curriculares. Realmente vai ficar difícil para você, professor especialista, tentar resolver um cálculo matemático, né? Mas você pode levar esse professor a pensar, né, a respeito, né, dessa análise de tarefa, tá? A segunda questão. Eu quero que vocês também colaborem comigo, tá? Se você respondeu de forma diferente, de que forma você pode estar ajudando, né? Depois eu vou ter um espaço aqui para você estar compartilhando comigo, né? Não só comigo, mas com todos os outros profissionais da educação especial, né? Porque juntos eu acredito que a gente tenha uma força maior de estar pensando a respeito disso, tá? Quais materiais e recursos você me indica de usar, né? Lá na sala de recurso, né, nós temos jogos, nós temos material tátil, material que vocês podem estar oferecendo para os professores, né? Vocês já convidaram os professores numa TPC para visitar a sala de recurso? Para conhecer os materiais que vocês têm, os jogos que vocês têm, né? Chamem eles, mostrem o que vocês têm, mostrem que o material de vocês podem estar servindo de apoio para eles também dentro da sala de aula, ok?
Vamos para a terceira pergunta. O aluno está apresentando uma dificuldade. Como proceder? Né? Você, professor da sala de recursos, né? Sabe que aquele aluno, ele tem especificidades. Como que eu vou dizer? Ele pode ser um autista, ele pode ser um deficiente intelectual, né? Ele tem as especificidades dele, né? Pode ser um TDAH. E aí, como a gente vai ajudar esse professor que chega com uma pergunta dessa? Esse professor talvez não conheça, né, as especificidades desse aluno, né? Talvez ele não saiba como proceder diante daquela deficiência daquele determinado aluno, né? Então, vocês vão poder oferecer esse suporte, né? Olha, eu tenho aqui na avaliação diagnóstica, eu conversei com a mãe desse aluno na entrevista, ele não realiza isso, ele não consegue entender, ele não, né? Então, vocês vão ter em mãos o suporte para que o professor entenda a dificuldade desse aluno, ok? Vamos para a quarta pergunta, então. O professor pode chegar para você e dizer o seguinte: olha, eu tentei ensinar X e não tive sucesso. Qual caminho você me recomenda? Olha, que pergunta complexa essa. Essa até eu tenho dificuldade de estar pensando a respeito. Eu acho que a gente volta aqui um pouquinho para a análise de tarefas, né? E juntando também com a especificidade, né? A gente vai ter que pensar e juntar as duas coisas. Por exemplo, o aluno, ele tem um déficit de atenção, ele não consegue se concentrar, aquele assunto não desperta o interesse dele, né? Por onde a gente vai começar, né? A gente sabe que a gente aproveitar o repertório do aluno, os conhecimentos prévios dele, são um caminho para que a gente consiga introduzir, né, a nossa atividade, né, aquele conteúdo que a gente tem para propor para o aluno, né? Então, muitas vezes a gente vai ter que pensar a respeito disso, né? Pensar no potencial do aluno e a partir desse potencial a gente está trazendo, a gente está recomendando a forma de fazer com que o professor consiga atingir o seu objetivo de estar colocando o seu conteúdo, certo? A quinta questão: quero ensinar o conteúdo X, será que esse tópico faz sentido agora? Essa pergunta é bem pertinente, né? Como eu já havia citado, o professor da sala de recurso é quem obtém, né, as avaliações. Muitas vezes, dependendo da organização da escola, ele vai ter ali o laudo médico do aluno, né, falando sobre qual é a deficiência daquele aluno, né? E às vezes, através daquela avaliação diagnóstica que o professor especialista faz, ele vai ter assim um ponto de partida para saber se prosseguir com o conteúdo é o melhor caminho, né? Muitas vezes pode ser que o aluno não esteja preparado para seguir em frente. E aí você vai ter que instruir ao professor do ensino regular a permanecer mais um tempo naquela habilidade, para que o aluno se sinta seguro de seguir em frente. Ok? Bom, pessoal, essas são as 5 questões, né? Eu espero ter colaborado e eu também gostaria da colaboração de vocês,
né? Porque eu sei que nós temos profissionais excelentes aqui na nossa regional de Andradina, né? Nós temos especialistas aí de autismo, especialistas, nós temos os professores que são intérpretes, né? Então eu gostaria de que vocês colaborassem, tá? Ah, Dai, tudo bem, eu gostei do que você me falou, eu acho que eu não preciso colaborar, tá tudo ok. Eu falo pra vocês que não, eu preciso da colaboração de vocês, porque às vezes o que vocês viram eu não consegui ver ainda, e aí essa colaboração, ela não vai ser só comigo, né? Vai ser para com os outros profissionais também, né? A gente sempre tem que pensar, eu falo que em espírito de equipe, né? Eu tenho muito isso comigo, porque eu acredito que a gente não é detentor de todo conhecimento, né? Eu acho que a gente aprende muito junto e em conjunto, ok? E aí eu criei aqui, ó, o nosso Padlet. Vocês estão sabendo colocar as atividades aqui nesse Padlet? Eu vou pedir para vocês me mandarem uma mensaginha, se não estiver conseguindo, para eu poder ajudar você a estar registrando, né, as questões, registrando a sua colaboração nesse espaço, né? Eu já tenho algumas colaborações lá, né? Eu até mudei o nome do tópico, porque eu gostaria que esse espaço, que ele crescesse, que vocês trouxessem as informações, né? É uma forma da gente estar registrando, né, o nosso trabalho, tá? É uma forma da gente estar registrando tudo com relação ao nosso trabalho, tá? E depois eu vou estar usando isso também para o portfólio da educação especial, ok? Então, eu peço para vocês que compartilhem aqui no Padlet a resposta das 5 perguntas, né? Você também pode trazer um pensamento com relação às 5 questões, tá? Abre lá a câmera do Google, aponta para o QR Code e participa e colabora junto com a gente, ok? Nós temos ainda alguns minutinhos para terminar a TPC. Eu tenho mais alguns avisos para vocês, tá? Então, os avisos que eu separei para essa semana é sobre a replicabilidade da orientação técnica da educação especial, que eu gostaria muito que acontecesse nas escolas. Eu sei que as demandas são grandes, né? Foram muitas formações, mas o nosso assunto ele é muito importante, porque a partir do nosso trabalho nós estaremos fornecendo suporte para todos os professores da escola e principalmente para os nossos alunos, né? Que é um público que muitas vezes fica desassistido. Eu vou falar isso assim, sem medo de falar mesmo, porque às vezes a gente identifica, né, alguns alunos ali que podem ficar desassistidos, né? E a gente trabalha para eles, né? Nós trabalhamos para os alunos. E nós, os profissionais da educação especial, especificamente, trabalhamos para que esse aluno se sinta incluso, para que ele receba a atividade adaptada, como se deve, né? Para que ele tenha realmente a atenção que ele merece, ok? Gostaria de lembrar vocês que eu disponibilizei o Drive da Educação Especial com os materiais disponíveis, né? Lá nesse Drive vai ter a formação de Ribeirão Preto, né? Que, conforme eu havia mencionado, ela está completa, ela tem os 90 slides. E no Drive tem também a parte que eu modifiquei e trouxe para a nossa realidade, que foi aquela que vocês puderam ver aqui na orientação técnica, tá bom? E aí vocês aproveitem também, tentem adaptar dentro da realidade de cada unidade escolar, né? A gente sabe que tem unidade escolar que tem mais deficientes intelectuais, tem unidades que tem deficientes físicos, autistas, deficientes auditivos e visuais. Então, vocês tragam
façam a sensibilização, né? Procurem fazer a replicabilidade. Eu conto com você, professor, da sala de recurso, junto com o seu coordenador, né? Para que vocês achem um momento em que esteja acontecendo uma TPC geral, para vocês estarem realizando essa atividade, ok? E os materiais que estão lá disponíveis, vocês podem aproveitar, ok? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Então, por hoje é só, tá? Então, nós estamos finalizando aqui com 35 minutos, tá? Gostaria de agradecer, né? E pedir mais uma vez que colaborem com imagens, com pensamentos, né? Tragam aí imagens dos trabalhos que vocês têm desenvolvido, tá? Troquem com a gente, né, as suas boas práticas. Registrem lá no nosso Padlet, que vai ficar legal e a gente vai poder colaborar um com o outro, ok? Obrigada a todos e até a próxima. Tchau!